Ao falarmos de tendências pedagógicas, nós temos que nos reportar sempre que elas não se explicam em si mesmas. Elas estão sempre relacionadas a uma determinada filosofia, um determinado modo de ver o mundo e de explicar esse mundo. Eu vejo que a concepção de educação que hoje nós, educadores, deveríamos deter é a concepção de que como e para que o aluno aprende. Então, é a questão da aprendizagem. O que é aprender? Concepções pedagógicas são ideários, são teorias que fundamentam uma prática pedagógica, um tipo de educação, que concebem um tipo de homem e têm uma visão de mundo diferenciada. Não necessariamente as concepções se contrapõem, enquanto tendências elas se contrapõem. Podem também, no sentido de superação, se completarem. Uma concepção pedagógica, uma concepção da educação é uma visão de mundo. O Einstein dizia que nós só podemos enxergar aquilo que a nossa teoria nos permite, que a nossa concepção nos permite enxergar. Ora, a forma com que vemos a educação depende da nossa concepção de homem, da concepção de sociedade, da concepção de futuro que nós temos. Então, uma concepção de educação implica uma decisão em relação aos caminhos que nós vamos tomar na área de educação. Todo professor faz uso de métodos e técnicas em sala de aula, os quais estão vinculados a uma concepção de educação. No entanto, nem sempre o professor tem conhecimento dessa relação, centrando sua prática somente em repassar os conteúdos. Estabelece aí uma distância entre a sua prática e a concepção definida nos currículos escolares. É preciso que o professor se aproprie de um embasamento teórico que lhe possibilite analisar a sua prática, sabendo o que faz, por que faz e para quem faz. Então, o que se diz hoje de tendência pedagógica, como elas demarcam a prática do professor, está calcada principalmente no encaminhamento pedagógico que o professor dá, na metodologia que ele utiliza, a forma como ele relaciona o tripé do ensino, conteúdo, metodologia e avaliação. E as tendências ao longo da educação se põem decorrentes da concepção que ele tem, de aluno, de sociedade, de educação. E essa tendência marca a sua ação. E a sua ação, para que ela seja consciente, ela precisa ser refletida. Então, o professor pode utilizar elementos das tendências que vêm demarcando a educação brasileira. Mas o que ele precisa é ter um referencial que lhe permita refletir sobre a sua própria prática e alterá-la em função da própria elucidação que ele faça da concepção que está direcionando a sua ação. No ensino público, os projetos educacionais geralmente não têm continuidade em função das mudanças políticas que acontecem no âmbito municipal, estadual e federal. Isso contribui na dificuldade dos professores em compreenderem e porem em prática a concepção expressa nos currículos. No ensino privado, essa ruptura não ocorre com tanta frequência, o qual mantém a continuidade dos seus projetos pedagógicos. A cada governo se reinventa a educação. E isso eu digo porque a minha experiência é de 31 anos. Participando deste processo de muitas vezes mudanças radicais, onde os tecnocratas que assumem o poder passam a ter sonhos, ideias, teorias e as colocam em execução, sem fazer uma análise criteriosa da realidade educacional, de como está o professor, de como está a escola, de que aluno temos, de que aluno nós desejamos. Por força de lei, decreto ou portaria, executa-se uma proposta. Atualmente, muitas mudanças vêm acontecendo nesta área. Entretanto, todas as teorias educacionais publicadas em livros nem sempre são de fácil compreensão e, normalmente, não facilitam a informação ao professor.
Antes de tratar o tema sobre as tendências pedagógicas, é de fundamental importância lembrar alguns conceitos. O que é pedagogia? Etimologicamente, pedagogia vem do grego. É formada por paidos, que quer dizer criança, e agogos, que quer dizer aquele que conduz. Na Grécia Antiga, os escravos é que conduziam as crianças e eles mesmos, por si só, é que as instruíam, na maioria das vezes. Como era uma profissão que não exigia esforço físico, corporal, ela se destinava a essa classe de serviçais e pelas pessoas mais velhas. O caminho histórico da pedagogia demonstra que da arte inicial do escravo pedagogo, ela evoluiu e chegou até ser ciência. Isso não elimina o seu papel também como arte. Portanto, a pedagogia é a arte e a ciência da educação. A pedagogia está presente em toda situação onde se desenvolvem processos de ensino e aprendizagem. Estes processos interferem na organização dos conteúdos de modo a torná-los compreensíveis, utilizando diferentes métodos e técnicas. Quando nós pensamos em concepção sobre alguma coisa, sobre um dado da realidade, nós pensamos num sistema de ideias que entende de forma articulada vários aspectos da realidade, os interpreta, os analisa, lhes dá um suporte teórico. Ela gera tendências pedagógicas. E o que seria isso? O que é uma tendência pedagógica? Na educação, nós temos N fatores intervindo. Vamos pensar no exemplo da escola. Nós temos o conhecimento, nós temos a atitude com a qual o professor se relaciona com o seu planejamento, nós temos a relação que o professor estabelece com os seus alunos, nós temos a relação que o professor permite que se estabeleça dos seus alunos com o conhecimento, dos seus alunos com os colegas, nós temos a atitude que o professor toma no que tange a avaliação, e todos esses fatores, eles não são soltos no ar. Mesmo quando o professor não tem consciência, por trás da maneira como ele atua, existe sempre uma concepção pedagógica que lhe dá suporte e que faz com que a sua tendência de ação, a maior parte da sua ação, seja caracterizada por esta ou por aquela forma. Concepção é ideia. Conceito, especialmente uma abstração. As concepções adotadas em educação estão intimamente ligadas aos aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. Em virtude dessa forte relação, as concepções em educação sofrem modificações ao longo dos tempos, passando a dar origem às tendências pedagógicas. O professor sofre uma necessidade de mudança, ele sabe que precisa mudar, mas no momento em que ele precisa fazer essa mudança, ele se volta muito mais para aquilo que ele aprendeu, da forma como aprendeu, do que a sua capacidade de pôr em prática, a sua capacidade de inovar, de, usando os mesmos referenciais anteriores, criar novas possibilidades. Nos parece que isso é falta de clareza do professor quanto à tendência pedagógica da sua escola, da sua instituição, a filosofia que embasa o currículo e quanto ao que significa transformar as ideias em a ação diária. Essas tendências muitas vezes aparecem em determinado tempo, mas elas não morrem naquele tempo único. Elas continuam e têm permanências. É impossível a um determinado professor agir somente dentro de uma tendência, uma vez que essas tendências estão presentes na sua formação e também na sua forma de ação. Tendência pedagógica é a orientação adotada em educação por um determinado espaço de tempo. Está sempre vinculada a uma concepção de ensino, a qual estabelece as diferentes formas de organizar o processo de ensino-aprendizagem decorrentes da visão que se tenha de homem e de mundo. São baseadas em teorias educacionais elaboradas a partir de estudos e pesquisas sobre os processos de aprendizagem e de comportamento. Nas tendências pedagógicas encontramos influências da psicologia,
que se preocupa com a criança, com os processos de aprendizagem e a consequente busca de métodos adequados. Da sociologia, que amplia a visão da educação, se preocupa com a formação do cidadão e o desenvolvimento da sociedade como um todo. Da filosofia, que ao acompanhar de perto as transformações da sociedade, garante o caráter humanicial da educação. E do campo científico, que se preocupa fundamentalmente com os conteúdos a serem ensinados. Como a educação é um processo total, é impossível, quando eu vou analisar as tendências pedagógicas, verificar isoladamente a importância da psicologia, da filosofia e da sociologia. São três ciências altamente importantes e uma complementa a outra. A prática de todo professor sempre pressupõe a utilização de uma concepção de ensino, a qual está presente numa ou mais tendências pedagógicas. As diferenças entre as tendências pedagógicas verificam-se no papel da escola, do professor e do aluno, na metodologia e forma de trabalhar os conteúdos e no sistema de avaliação adotado. Entretanto, é comum ver que as escolas nem sempre respeitam estas diferenças. Muitas escolas públicas ou privadas formulam suas próprias tendências, misturando concepções, muitas vezes incoerentes. Normalmente a gente, quando pensa em concepção, pensa logo numa filosofia da educação. De fato, eu acho que a filosofia da educação ela tem que estar clara para quem está atuando na educação. Nós sempre temos que nos interrogar constantemente, não para nos encaixar numa tendência ou numa outra tendência, né? Mas, sobretudo, para termos clareza do que estamos fazendo. Às vezes, a gente tem a tentação de encaixar os educadores em pequenas caixinhas, em pequenas gavetinhas, e dizer, esse é liberal, esse é neomarxista, essa é a caixinha dos conteudistas, esses dos social-críticos, dos críticos sociais, dos histórico-críticos, dos anarquistas. Não, esqueçamos um pouco as caixinhas, não é? E nos perguntemos que tipo de sociedade nós queremos, que tipo de ser humano nós queremos, que tipo de escola queremos, que país queremos, né? E aí nós vamos responder claramente à pergunta, o que é uma concepção? Qual é a nossa concepção? Independentemente das caixinhas que nós podemos colocar. Eu acho que nós não devemos estar presos a nenhuma perspectiva, a nenhuma tendência, a nenhuma vertente educacional. Temos que sonhar um mundo muito mais amplo, uma perspectiva mais ampla, um horizonte no qual estamos caminhando, orientados por uma filosofia e por uma ética. Ao caracterizarmos o papel do professor nas várias tendências pedagógicas, se faz necessário uma breve retomada da função de ensino. Lembrar que a função de ensino, papel preponderante do professor, sempre esteve atrelada à informação. Desta forma, nós vemos que nem o professor da escola tradicional, nem o da escola nova, nem o da escola tecnicista conseguiram estabelecer uma relação de mediação entre o que a ciência propôs, entre as formas de pensamento e linguagem e entre a compreensão contextualizada de fatos e fenômenos que nos levam a ser uns produtores do conhecimento. Hoje, um professor que se volta para uma prática pedagógica sob a ótica da escola progressista necessita, sem sombra de dúvida, de, primeiramente, aprender a contextualizar informações, a reescrever textos e contextos, a problematizar, a formular perguntas, a ilustrar com exemplos, a aprender a pensar com seus alunos a respeito do mesmo assunto. Professor e aluno se colocam do mesmo lado e se defrontam com o conhecimento. Na tendência da escola tradicional, a base conceitual é a transmissão do conhecimento, onde o professor é a figura central. Os conteúdos correspondem aos conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações passadas. Não há relação entre os conteúdos. O que se ensina está desvinculado dos problemas da sociedade. Não há preocupação com o interesse do aluno. O professor vigia e aconselha os alunos.
ensina a matéria por meio de aulas expositivas. As aulas obedecem aos 5 passos didáticos de Herbert. A disciplina é rígida. O aluno é um ser passivo, presta atenção, realiza exercícios repetitivos para memorizar e reproduzir o que foi ensinado. A avaliação dos conhecimentos é feita por meio de provas classificatórias. Sobre a pedagogia tradicional, o Paulo Freire já falou bastante em seus livros. O professor tradicional é o Magister Dixit, é aquele que falou e os alunos têm que ouvir. A metodologia tradicional é aquela que enfoca, num primeiro momento, não a formação do professor, e sim o treinamento deste. Nesse sentido, eu diria que o grande problema, o grande resquício da educação tradicional é o déficit que ela tem para com os alunos, para com os professores, no sentido desses se educarem pela pesquisa e, portanto, terem uma capacidade de elaboração própria. Urge que a pedagogia tradicional seja ultrapassada e todos nós, educandos e educadores, estejamos de acordo com a história, fazendo com que, ao invés de ênfase no ensino, a ênfase seja na aprendizagem. A tendência da escola nova aparece no Brasil desde a década de 30. O princípio fundamental desta tendência está na valorização do aluno como ser livre, ativo e social. A escola se apresenta como um espaço vivo, alegre, cheio de desafios. O aluno é a figura principal. O processo de aprendizagem acontece partindo do interesse dos alunos. Os alunos aprendem por meio de experiências e o que descobrem por si mesmos. É valorizado o aprender fazendo. O professor organiza e coordena as situações de aprendizagem de acordo com as características individuais dos alunos. Com isso, desenvolve capacidades e habilidades. A avaliação dá ênfase aos aspectos afetivos, valorizando a autoavaliação. Esta concepção trouxe a ideia da globalização e dos centros de interesse. Essa tendência influencia até hoje muitas práticas pedagógicas, principalmente no âmbito do ensino pré-escolar. Contribuíram no desenvolvimento dessa tendência Montessori, De Crowley, Dewey. No Brasil, Lourenço Filho e Anísio Teixeira. Piaget não foi educador, portanto, não se interessou por pedagogia. Esse não era o tema dele. O tema de investigação dele era a gênese da lógica no ser humano. Assim sendo, não se tem, sob hipótese alguma, a nível de investigação, nenhum resultado que tenha vindo da pessoa Jean Piaget, do investigador Jean Piaget, com respeito a métodos pedagógicos, a formas de ensinar, a qualquer coisa que possa se chamar método construtivista, construtivismo pedagógico. O que Piaget fez, sim, foi a investigação sobre a gênese das categorias lógicas no ser humano. A influência tecnicista chegou às escolas brasileiras nos anos 70 por meio da Lei 5692. O embasamento da escola tecnicista é a prática pedagógica altamente controlada e dirigida pelo professor. É fundamentada na teoria behaviorista da aprendizagem, defendida por Skinner, de estímulo e resposta. Tem como base uma proposta educacional rígida, possível de ser totalmente programada em detalhes. Determina um objetivo operacional para cada comportamento. Nesta tendência, a tecnologia cumpre um papel fundamental no ensino. O professor é o executor do planejamento. Sua criatividade fica limitada à técnica utilizada, dando-se aos meios e recursos audiovisuais. Do aluno se espera uma reação frente aos estímulos, de modo que correspondam às respostas esperadas pela escola. A atenção que é dada ao aluno é no sentido de ajustar o seu ritmo de aprendizagem ao programa escolar. A avaliação é realizada em função dos objetivos propostos, visando a produtividade. As provas de múltipla escolha,
O ensino por meio de apostilas, ainda encontradas em muitas situações de ensino, são de origem tecnicista. Pedagogicamente falando, educacionalmente falando, a tendência pedagógica tecnicista nos traz lições extraordinárias. A primeira delas nos coloca diante de uma competência técnica, diante de um domínio da tecnologia, diante de um preparo de habilidades e destrezas necessário a qualquer profissional em qualquer área. Em contrapartida, nos deixa um legado de uma má interpretação no que diz respeito à prática em sala de aula, à prática na escola. Hoje, a escola tecnicista deixa marcas de falta de domínio no que diz respeito à linguagem, no que diz respeito a desenvolvimento de habilidades mentais como reflexão, análise, síntese. Deixa-nos um legado no que diz respeito à pouca produtividade do professor em sala de aula, a pouca pesquisa, a pouca investigação científica e teórica no que diz respeito a teorias de aprendizagem, a inovação na sala de aula. A partir de 1980, com a abertura política, firma-se a presença da pedagogia histórico-crítica ou socio-interacionista. Esta tendência tem como ponto central o compromisso com a transformação da sociedade. A escola é valorizada como instrumento de apropriação do saber. Os conteúdos são concretos, vivos, vinculados às realidades sociais. O professor valoriza o conhecimento que o aluno tem e o confronta com o conteúdo apresentado. O papel do professor é de direcionar, incentivar e mediar o conhecimento. É fundamental que o professor tenha uma sólida formação, pois como mediador tem a responsabilidade de fazer com que o aluno se aproprie dos conteúdos, associando-os com a sua experiência. Todo o conteúdo novo se apoia numa estrutura cognitiva já existente. Caso isso não ocorra, cabe ao professor fornecer os elementos de que o aluno não dispõe. O aluno é a pessoa concreta que participa de todo o processo por meio de estudos, reflexões e trabalho em grupos. Tanto o professor quanto o aluno são figuras indispensáveis no processo. A avaliação acontece de forma contínua. Não dá valor somente ao resultado final, mas ao progresso sistemático do aluno. Nessa tendência, a influência da psicologia embasada na teoria socio-interacionista de Vygotsky. No Brasil, Dermeval Saviani aparece como um dos defensores dessa concepção. A educação é um processo que se constrói a muitas mãos, com muita discussão, com uma avaliação e redimensionamento, não só das concepções, das tendências, dos cursos de formação, mas principalmente da prática pedagógica. Em se avaliando tudo isso e em se considerando não só as tendências, mas a formação, há de se considerar também as dificuldades que o ser humano tem, principalmente enquanto profissional, para enfrentar todas as mudanças. E as coisas mudam, as tendências mudam, as práticas teriam que mudar tão rapidamente quanto se avança educacionalmente, tecnologicamente, cientificamente.